Olá, eu sou Simone Murua e estamos aqui num bate-papo onde a gente vai fazer hoje uma análise da performance de SEO de um site de um cliente nosso, tá? E a gente vai abrir essa análise para vocês. Esse é Richard, nosso especialista em SEO, e ele vai falar hoje um pouquinho de SEO de uma forma mais técnica, para a gente compartilhar esse conteúdo com vocês, ok? Tá bom. Vamos abrir o Search Console do site desse cliente. É um cliente de hospedagem, um cliente da área de turismo, onde a gente vai fazer uma análise do que tá legal, do que precisa melhorar, do que tá performando bem, enfim. Bem, eu tô vendo aqui de cara que a taxa de rejeição do site caiu, então a gente teve uma queda de 14%, segundo o Google Analytics, em relação à taxa de rejeição. Tá? Essa taxa de rejeição, ela tá bem melhor, ela tá, ou seja, as pessoas estão achando mais interessante o que está rolando no site, as pessoas estão achando mais valioso o que está rolando no site, e isso é bem bacana. O tempo, a duração da sessão, ou seja, o tempo de permanência das pessoas navegando nas páginas do site aumentou 77%. Isso é show de bola. A gente está com uma média de 2,30, que é um tempo bom para um site. É um tempo bom para um site. É para a pessoa tomar uma decisão? Sim. Para um site na área de turismo. Ou seja, não é um conteúdo muito denso. É um site de um hotel. E o site de um hotel a gente entra, vê os quartos, vê os ambientes, vê os serviços e sai. Então ele não é um site que você passa muito tempo lendo nele. Então, considerando o segmento, esse tempo ele tá bacana, ele tá um tempo bom. O que mais, Richard? O que mais que a gente pode avaliar aí no Search Console do site do nosso cliente? Pronto, de cara a gente sabe que o site foi criado há pouco tempo, então ele tem posição média 0. Agora a gente conseguiu ter um desempenho um pouco melhor. Fizemos um SEO básico, fizemos sim um SEO bem simples. Que a gente considera aquele SEO inicial, né? Pra gente dar uma arrumada no site para que ele possa existir na internet. Baseado nisso, a gente faz a primeira análise, ver quais foram as respostas a essas estratégias iniciais que a gente adotou, e aí a gente começa a aprofundar nas estratégias de SEO. Então, a gente consegue perceber, através dos relatórios que a gente conseguiu buscar aqui nos últimos 2 meses, que nós tivemos impressões em vários países. Então a gente teve, mesmo sendo um site totalmente em português, sim, a gente teve performance em outras línguas. Tivemos performance em vários países. Provavelmente utilizando a ferramenta de tradução automática do Google, não é isso? Provavelmente. Tivemos pessoas da Argentina que entraram no site, tivemos Romênia ainda, Filipinas, Indonésia, França. Ok. Vamos lá. O site ele iniciou com bastante informações a serem resolvidas. É necessário, antes de tudo, ver a saúde do site para saber se todas as imagens estavam abrindo. Algumas não estavam, foi feita a correção. Depois disso, a gente tentou melhorar a experiência no site, deixar o site mais intuitivo, porque as pessoas estavam entrando nele e às vezes não tinham um tempo muito bom de permanência, talvez porque o conteúdo não estava muito legal, ou talvez porque havia uma necessidade de uma pegada um pouco mais forte para que o cliente achasse aquele site interessante. Então, o pessoal de design aí, o pessoal de neuromarketing fez uma análise e conseguiu bolar um design bem legal, e a gente conseguiu montar o site um pouco diferente do que estava. O site faltava redirecionamentos e faltava páginas de retorno, tudo isso foi feito. O que deu uma melhora de desempenho também, foi feita uma melhora no desempenho em si do site, porque o site estava um pouco lento, então algumas imagens foram trocadas, algumas coisas, bem básico, a gente deixou o site um pouco mais rápido para que no celular e em alguns outros ambientes ele pudesse ter melhor desempenho. Isso ajuda bastante no SEO, porque um site que não abre rápido, o usuário vai embora, e assim a gente consegue
consegue deixar o site menos atrativo e no final das contas, depois de alguns meses, o site despenca na posição do Google porque ele não é interessante, porque o pessoal entra e vai embora e a gente está tendo um aumento de usuários que estão entrando, estão permanecendo por mais tempo lá. Beleza? Bacana. Eu estou dando uma olhada aqui no relatório de origem mídia desse site, ou seja, de onde estão vindo as pessoas que estão navegando nesse site. Eu estou vendo aqui que, em primeiro lugar, é a busca orgânica do Google. Então, nós tivemos uma melhoria na duração da sessão, tivemos uma melhoria da taxa de rejeição do site, mas o número de sessões, ele caiu. Uhum. O que é que isso significa e como a gente pode melhorar? Ele entra no site, então ele tem uma sessão ativa, só que ele sai do site por algum motivo, então quando ele retorna, ele tem uma nova sessão. É o mesmo usuário, mas ele está lá só que num outro momento. As sessões, se elas não forem tão grandes, a diferença entre elas e o número de usuários, então aí a gente tem um indicador realmente que há um problema. Mas se as sessões forem muito grandes entre o número de usuários que entraram e as sessões, por exemplo, tivemos 100 usuários e tivemos 120 sessões. Aí o tempo de duração da sessão diminuiu, por quê? Porque provavelmente é o mesmo usuário que entrou lá, que saiu da página e voltou e o Google entendeu que era a mesma pessoa. Ele saiu porque ele achou que não era para ele, mas depois ele disse, se tivesse aquilo, aí ele entrou, checou, viu que não tinha, ou viu que tinha, tomou a decisão, mas enfim, não fez a compra. Isso é um indicador de a sessão baixou, mas quando você tem uma quantidade de usuários, uma quantidade de sessões que são muito próximas e o índice de sessão baixou, é provável que seja o mesmo usuário que simplesmente entrou para tirar alguma dúvida, tomar algum esclarecimento, ficou com alguma coisa na cabeça, aquela coisa batendo lá e ele teve que retornar para bater aquela dúvida. Então, o tempo de decisão dele dentro do site é menor. Então, não é um indicador ruim. E se eu tenho, no caso aqui do nosso site, o nosso objeto de estudo, a gente também teve uma queda do número de usuários. Pronto. A gente teve uma queda de sessão, mas a gente também teve uma queda do número de usuários. Houve uma desconstrução do SEO por questão de estética. Precisava ser feito, o conteúdo, o pico de SEO foi necessário no começo para pelo menos saber se os termos que foram pesquisados, palavras-chave, termos de busca, eram relevantes. Conseguimos relevância, encontramos termos que apenas com a troca de alguns caracteres eles se tornavam muito mais simples de ser encontrados no Google, menos concorrentes, menos um volume até um pouco maior que o termo principal. Por exemplo, a gente tem um termo que ele daria 4.000 4.000 impressões ao mês. Então a gente pegou, analisou um pouco o próprio cliente que procura por esse termo, acho que o termo que a gente utiliza aqui é persona. Ou seja, então, dando uma analisada no nosso público-alvo, ou seja, na persona do nosso cliente, quem é o usuário que busca informações desse tipo, exato, quais as características dessa pessoa, tendo um pouco mais de empatia para achar esse cliente, saber mais ou menos o que ele pensa, o que ele procura, como ele se sente, como ele busca, você consegue encontrar palavras mais fortes e mais fáceis de serem ranqueadas, mais baratas de serem utilizadas no ADS. Isso foi encontrado, por exemplo, a gente encontrou um termo que o termo principal ele custava, digamos, 6 pontos de classificação, e o termo mais que a gente procurou, a gente encontrou um termo com 2 pontos de classificação. Então, tivemos um desempenho melhor, um volume maior, mas infelizmente o termo não pôde ser colocado por causa da estética. Então, paramos a estratégia até alinhar direitinho com o pessoal de neuromarketing, o pessoal de design, o pessoal e com o próprio cliente para poder a gente fazer essa inserção no site para que fique tudo certinho. Mas o que é que fica de ensinamento, o que é que fica de valor para a gente nessa análise? Tá? Equilíbrio entre estética, conteúdo e estratégia de SEO é fundamental para o ranqueamento do site. A gente não pode ter um site feio, esteticamente desinteressante.
mas a gente também não pode ter uma estética que derrube o ranqueamento do site, ou seja, que tire o site de posições interessantes, porque isso vai fazer com que o site ele seja bonito, mas que ele não traga resultados de venda, tá? E é justamente esse equilíbrio que a gente está buscando. O que o Richard falou agora deixa pra gente um recado bem interessante. Entender o usuário e saber o que está por trás da cabeça de quem está fazendo a busca faz toda a diferença. Faz diferença de como a gente vai arrumar as informações, ou seja, impacta na estética, faz diferença na escolha das palavras-chave, e a gente vai ter um momento para a gente falar só de palavras-chave, tá? Faz a diferença, ou seja, na performance final, no resultado de posicionamento orgânico do site, ok? Eu estou vendo aqui uma informação super interessante, que vai contra todas as estatísticas. Esse site, especificamente esse site, ele teve uma queda de 23% de acesso de mobile e um aumento de 24% de acesso por desktop ou notebook. Ele está indo na contramão das tendências da internet. Que loucura! Então, assim, nem sempre, gente, aquilo que é super tendência, que está acontecendo com todo mundo, vai acontecer com o seu site. Nesse site especificamente que a gente está analisando, ele está totalmente na contramão. O que é que isso pode nos dizer? Que informação é essa que o site está passando para a gente, que o Analytics está passando para a gente? Que talvez o público que esteja buscando tenha características diferentes daquele público-alvo inicial que a gente planejou. E aí a gente volta e faz uma reanálise mais profunda desse usuário, tá? Como esse site está no ar apenas 3 meses, é um tempo muito curto para a gente ter informação. A gente não tem muita análise desse site, a gente não tem tempo de informação desse site. É diferente do site que está no ar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, esse site ele chegou agora, na internet ele ainda está começando a existir, tá? E por isso a gente não tem esse quantitativo de informações, mas a gente está abrindo ele aqui para vocês, trocando uma ideia com vocês em relação do que a gente está vendo que está melhorando, do que a gente está vendo que precisa melhorar, e a gente vai ajustar esse site em tempo real, trazendo dicas e contribuindo com vocês, trocando ideia com vocês para que vocês possam pegar essa experiência e melhorar o site de vocês também, ok? Valeu!